Olá pessoal, nós estamos aqui com mais um Café com Dentistas e hoje com dois convidados super especiais que são referências nas suas áreas de atuação. Dr. Eli Namba, da área de odontologia do esporte, e Dr. Ladir Della Torre, da ortodontia. E eu tenho certeza que esse terceiro Café com Dentistas vai ser muito legal, que a gente vai fazer um bate-papo sobre essas duas especialidades e a importância da saúde bucal dos pacientes e a sua relação também com a utilização dos produtos da Bluem. Então eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem. Dr. Eli, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua carreira, da sua trajetória. Paty, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, dividir esse palco contigo e com o Dr. Ladir, falar um pouquinho sobre essa nova especialidade da odontologia. Eu, na verdade, sou um grande entusiasta da parte dos esportes de uma maneira geral e foi isso que me atraiu e me levou a estudar um pouco mais sobre essa nova área. Até porque quando me formei não existiam cursos, então eu tive que buscar muita informação na parte dos artigos e as referências que a gente tinha era trauma dentário e protetor bucal. Agora, será que a saúde bucal de alguma forma poderia interferir no rendimento do atleta? E aí que começou esse gap de informação que me estimulou a pesquisar um pouco mais. Então eu acabei juntando as minhas duas paixões, que era a minha paixão do esporte junto à minha profissão, e acabei direcionando minha parte profissional para a área da odontologia do esporte. A gente teve a oportunidade de montar, quando a gente trabalhava junto ainda, né, 2011, primeiro curso de especialização na área do Brasil, e em 2015 o Conselho acaba homologando a especialidade. Então a gente tem um mercado de trabalho gigante, né, onde os profissionais podem estar atuando com essa população, com poucos especialistas ainda dentro da área. A gente tem menos de 40 dentistas reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia, para uma população de mais de 200 milhões de pessoas que praticam algum tipo de atividade física. Olha, é pouco mesmo, tem que divulgar mais essa especialidade. Até porque acho que a gente não vai conseguir atender todo mundo, né? Com certeza. O Dr. Eli, realmente, ele é pioneiro nessa área da odontologia do esporte, trabalhou e trabalha muito para essa divulgação. Então, quero deixar aqui o meu respeito por você e por todo o trabalho que você vem desenvolvendo e vai desenvolver muito mais. Com certeza. Dr. Ladir, conta pra gente, então, um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Primeiro, agradecer o convite de estar dividindo aqui o palco com o Dr. Eli e o convite aí de toda essa jornada que vocês estão promovendo a informação, né? Sou um entusiasta dessa promoção da informação, né, de uma maneira benéfica que atinge a maior parte dos colegas que estão buscando, né, que nem você comentou, às vezes o conhecimento através de diferentes canais que a gente consegue alcançar. Da minha trajetória, eu tive uma trajetória com um pouco mais de 25 anos já trabalhando na odontologia e que hoje vejo que eu cheguei aonde eu deveria estar. Sou um entusiasta da tecnologia, um entusiasta da ortodontia, que fiz a ortodontia, mas trabalhei antes de fazer ortodontia há muito tempo com profissionais da área de estética, de reabilitação. E hoje, a parte da odontologia digital pôde me aproximar das 3 vertentes que eu gostava e trabalhei dentro desses 25 anos. Dentro dessa área, que é a parte de ortodontia em específico, né, trabalhando aí com planejamento digital, com a ortodontia digital de uma maneira geral, e aí eu comecei a conhecer também outras maneiras de tornar o fluxo para os pacientes mais otimizado e mais leve. Sempre tive uma psicose, né, pode-se dizer, em busca do prazer do paciente dentro da odontologia, porque o paciente sempre traz aquele medo, aquela dificuldade de chegar ao consultório. Então, tudo que eu pudesse minimizar ou dirimir de medo, dúvidas, objeções, foi o que me trouxe, na verdade, para o digital, porque o digital consegue ajustar alguns fluxos, eliminar algumas barreiras, algumas dificuldades que os pacientes têm, e o consultório hoje é calcado nisso, né, na experiência do paciente. A gente usa o digital, a ortodontia, os alinhadores, a área de reabilitação, que a minha esposa, a Débora, trabalha com a parte de reabilitação, né? Então, a gente encampou todas as vertentes para uma ortodontia mais acolhedora. Nossa, que joia! A odontologia digital, a gente fala, não é mais futuro, é o presente, na verdade até o passado, e muitos profissionais ainda não trabalham com odontologia digital, né, Ladir? A gente estava falando aqui que às vezes o profissional também pensa que precisa ter investimentos muito altos, mas não é verdade. Eu acho que todo mundo pode trabalhar com odontologia digital, mas isso vai ter que ser um assunto para outro dia. Bom, e agora eu queria que vocês falassem um pouco, como nós estamos aqui no Café com Dentistas da Bluem, como que vocês
conheceram a Bluen, né? Qual foi o primeiro contato de vocês? Conta para nós, doutor Eli. Então, o meu primeiro contato foi em decorrência de uma necessidade que eu tinha com relação aos meus pacientes. Então, hoje a gente tem também uma empresa de protetores bucais e desde a minha formação, quando eu comecei a trabalhar com atleta, até o primeiro nicho veio dos lutadores, porque tinha essa necessidade de usar mais esse aparato, né, durante treino e competição. E a gente tinha uma dificuldade de encontrar algum produto que pudesse fazer a higienização desse protetor, né? E essa higienização é tão importante que não é só a questão de você manter aquele protetor bucal limpo, mas o fato de a gente confeccionar o protetor já de uma forma individualizada, a gente, sobre o modelo do paciente, a gente tem uma área maior de contato que pode estar proliferando colônias de bactérias. Então, além da higienização ali pós-treinamento, eu também precisava de um produto que pudesse realizar uma asepsia para que ele usasse durante o treino. Até por quê? Porque essas colônias ali dentro desse protetor bucal poderia gerar uma septicemia, poderia gerar durante uma lesão, ferimento corto-contuso, poder entrar em contato com essa rede vascular e podia fazer essa disseminação cruzada aí em decorrência dessa contaminação. Então, realmente, eu tinha que procurar algum produto que me auxiliasse nessa descontaminação de uma forma muito efetiva, que não era só pós-treino, mas sim que a gente pudesse estar usando antes e durante também. Foi aí que a Bluen praticamente surgiu e caiu para fechar esse gap que a gente tinha com essa parte da asepsia. Então, o primeiro produto que eu tive contato foi a espuma, né? Então, com oxigênio ativo, que foi uma experiência muito agradável, inclusive, quando eu comecei a inserir no uso dos meus pacientes o relato, né, sobre o frescor que eles sentiam quando eles utilizavam o produto. Então, a gente teve um feedback muito interessante. E a gente começou a acompanhar, então, esses atletas no uso desse produto e a gente hoje tem uma resposta muito satisfatória. Olha, que legal. E você, Ladir, conta pra gente, como é que foi teu primeiro contato aí? Primeiro contato, para te contar, na verdade foi através da minha esposa que faz a parte de reabilitação e por conta de cicatrização ela tinha essa proximidade com o gel da Bluen. O gel. Aí, vendo a resposta dela tão positiva, e aí a hora que veio a espuma, na mesma necessidade, né, que a tua, Eli, de você ter um frescor, de você ter uma utilização mais agradável para o paciente, aí na hora que eu vi a formulação da espuma, trouxe para dentro da minha especialidade ou da minha rotina de consultório a utilização. Aí eu sempre tive muita proximidade com o pessoal da nutrição e muitas pessoas usam alguns shots matinais para poder fazer o início do dia aí com algum tipo de suplemento, e isso acabava assim, pigmentando os alinhadores, né? Eu via no dia a dia que alguns pacientes não eram um problema, mas em outros pacientes, dependendo da alimentação, dos suplementos, do dia a dia, era um problema essa higienização do alinhador. Aí quando eu vi que a espuma pôde me suprir essa necessidade de dar esse frescor, essa asepsia, e o relato dos pacientes, a melhora periodontal, porque na hora que ele começou a usar, porque eu confesso que no primeiro momento eu pensei no alinhador, na limpeza do alinhador, para que ele não tivesse uma objeção de uso por um desconforto, cheiro, gosto. Mas depois, vendo a aplicação da espuma no alinhador em boca, aí você foi conciliando e amplificando as respostas que eu tive dentro do consultório. Então, comecei pela resposta positiva no gel em cicatrização, na parte de implantes, e depois aplicando na outra formulação, daí a espuma em si, aí realmente aplicando no produto alinhador, mas também na resposta periodontal, usando os dois combinadamente. Que legal. A gente está com duas áreas diferentes, mas os dois, o produto que mais indicam os seus pacientes é a espuma. Mas você sabe, Tati, apesar das áreas serem um pouco diferentes, elas têm uma conexão muito grande. Quando o Ladir falou sobre essa questão da suplementação, isso é uma coisa que acontece muito no dia a dia da odontologia do esporte. Ele levou em consideração, é lógico, cada um joga um pouquinho para a área que tem mais conhecimento, e isso é muito legal dentro desse bate-papo. Eu, por exemplo, com essa questão de suplementação, a gente percebe hoje que o nosso paciente ele tem uma mudança que se gera no seu estilo de vida em decorrência da prática de atividades. Sim. Então, por exemplo, hoje jejum intermitente é uma prática frequente, hoje o shot de limão em jejum também eles fazem com grande frequência, suplementação, hoje tem uma quebra de dieta, então hoje as pessoas não fazem 3 grandes refeições. Além das 3 grandes refeições, elas quebram em mais 3 ou 4, então se alimentam 7 vezes por dia. E o que a gente percebe hoje é que existe uma alteração de pH dentro da boca, por causa dessa quebra e dessa mudança de estilo de vida. Então eu acho que a odontologia mudou um pouco, não que a odontologia mudou, mas os nossos pacientes mudaram. Então a busca por qualidade de vida promove algumas alterações metabólicas que é inerente a essa mudança de estilo.
E aí a gente acaba arcando com as consequências dessa mudança. Então, às vezes, não é só essa questão lá de pigmentação, mas às vezes tem desmineralização também, que pode estar ocorrendo por causa desse pH mais ácido gerado por essa alimentação que o nosso paciente hoje vem fazendo de uma forma um pouco diferente. Então, na verdade, o que a gente percebe é que, independente das áreas, a odontologia ela volta ao seu princípio, que é integrar o paciente e atender ele como um todo de uma forma mais holística. Por isso que eu acho que é muito legal esse bate-papo com pessoas que estão na mesma área da saúde, mas que atendem expertises diferentes no seu consultório. Muito legal, muito importante isso que você falou, porque a gente precisa se atualizar, né? Nós profissionais, com essa mudança que nós estamos enfrentando dos nossos pacientes e do mundo de uma forma geral, a gente precisa se atualizar e é muito bom que a gente tenha empresas que trazem soluções para que a gente possa realmente oferecer o melhor para os nossos pacientes. Bom, e ali, você falou, e eu acho que é um ponto bem importante, em relação à saúde bucal, a importância da saúde bucal dos atletas versus desempenho. Eu queria que você falasse duas coisas para nós. Quais são os problemas bucais mais comuns que você tem visto nos atletas que você convive e essa relação da importância de saúde versus desempenho de atletas? Né? Tati, aí você vai adorar. Porque o que eu vou encaminhar de paciente para você, porque dentro do nosso levantamento que a gente percebe uma incidência muito grande de doença periodontal desenvolvendo nesses pacientes. E quando a gente fala assim, atletas, às vezes as pessoas têm uma ligação e acham e acreditam que a especialidade trabalha só com atleta de alto rendimento. Mas não, na verdade, nosso maior mercado e atuação acontece com os praticantes de atividades físicas. Que são aquelas pessoas que fazem musculação, crossfit. Corrida. E aí entra muito exatamente nesse ponto que a gente comentou anteriormente. O fato de o nosso paciente apresentar uma dieta diferenciada, ele também vai promover uma microflora um pouco diferente dentro da sua cavidade bucal. E quando a gente associa uma dieta com mais carboidrato, a atividade física que ativa o nosso sistema nervoso simpático, tem uma liberação adrenérgica que faz com que a gente tenha um fluxo de saliva menor, então esse paciente ele já tem uma xerostomia transitória. Ele tem um carboidrato que vai estar alimentando aquelas colônias de bactérias que vão ter uma proliferação de uma forma diferente também. Então tudo isso vai promover, né? Tem uma boca mais seca. Se vocês perceberem, quando a gente faz alguma atividade física, a gente tem uma tendência a nossa saliva a mudar a sua viscosidade. Por quê? Porque o nosso organismo primeiro tem uma tendência a pegar aquele líquido para se reidratar, então a gente tira líquido da saliva para fazer essa reidratação dentro do nosso corpo e a gente muda essa viscosidade. Tanto é que você tem uma dificuldade muito grande, você vai tentar cuspir quando você está correndo, a saliva é tão viscosa que você tem essa dificuldade. Então essa mudança desse padrão, dessa microflora, desse fator alimentar, o que a gente percebe hoje com a população é que a gente tem um desenvolvimento maior de doença periodontal. É lógico, aí a gente tem que estar associando aí a higienização também nesses casos, mas aí você imagina, uma pessoa que tem menos saliva, tem grande quantidade de carboidratos, ele tem um pH mais ácido em decorrência dessas alterações de dieta. Então até essa questão, quando a gente coloca a questão de higienização, qual que é o melhor momento? Visto que a gente está em um ambiente que já está propiciando uma desmineralização precoce, eu vou fazer uma atrição, então aí entrou uma outra situação muito interessante para a Bluen. Aí eu falei para ele, gente, eu tenho que ter um creme dental diferente para o meu atleta também. Porque ele não pode ser abrasivo, né? E aí, quando eu conversei com a Suelen, falei, Suelen, passa um pouquinho da composição desse creme dental. E aí eu descobri que o creme da Bluen dentro da parte comercial, que tinha o menor índice de abrasividade do mercado. Menor índice de abrasividade. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Então isso eu acho que eu respondo a tua primeira pergunta, né? Então hoje a gente tem uma incidência muito grande de doença periodontal que é desenvolvida por esses fatores multifatoriais e a doença fatorial, a periodontal, acho que é a doença que tem a maior quantidade de parte multifatorial envolvida no processo. E outra coisa que a gente vem percebendo bastante é que o nosso paciente praticante, ele também tem uma incidência grande de disfunções temporomandibulares. Por causa do estresse. Por causa do estresse, por causa que normalmente quando você faz uma atividade de isometria, de força, você realiza contrações da musculatura da face também. Então hoje, às vezes a gente tem até uma falha de diagnóstico e os pacientes saem, eu tenho muito paciente de crossfit que sai da academia com cefaleias em região temporal.
E às vezes vai procurar um médico. Pô, tô com dor de cabeça, vou no médico ver o que está acontecendo. E às vezes é fadiga da musculatura por causa da contração que ele realiza durante toda a prática do esporte. E isso gera várias consequências, né? Não só a questão de incidência maior dessa disfunção, mas também desgastes dentários. Então hoje a gente percebe que a nossa população apresenta um envelhecimento precoce dentário em decorrência de parafunções que realizam pela mudança do estilo de vida. Então acho que essas são as duas grandes situações. Eu não sei se eu me perdi um pouquinho, mas qual que era a segunda pergunta, Tati? Então, a segunda pergunta, que eu acho que é válido a gente reforçar, é em relação ao desempenho. Sim. Né? Então, eu também já estudei um pouquinho da odontologia do esporte e a gente sabe que às vezes a falta de saúde bucal, ela piora o desempenho do atleta. Isso é real? Muito real. E por vários fatores, né? Pode ser fatores diretos e indiretos. Até a questão alimentar. Eu fiz um curso de pós-graduação de Medicina e Ciências do Esporte, onde a nutricionista falava exatamente sobre suplementação. Aí ela falava lá dos triatletas que os caras consomem mais de 15 mil quilocalorias por dia. Se recomenda 2.500. Imagina o cara consumir 15 mil. Aí eu levantei a mão durante a aula e falei, pô, professora, mas esse atleta aí, e se ele não tem dente? Ela ficou olhando para mim. Eu falei assim, não, porque se o atleta não tem dente, ou se ele tem os dentes e não mastiga direito, os alimentos em pedaços maiores vão chegar no estômago, vai ter que liberar suco gástrico para digerir, e no intestino em pedaço maior não vai absorver os nutrientes que você precisa para fazer atividade. Ele não pode apresentar uma fadiga muscular por falta energética? Ela olhou para mim, pode. E às vezes a gente esquece, né, que a nossa digestão começa onde? Pela boca. E não é só pelo processo de mastigação. A gente libera enzimas que são responsáveis pelo início desse processo, principalmente a pitialina. Então, nesse caso, a gente já tem uma queda de rendimento de forma indireta, pela questão de suporte nutricional. Né? Mas hoje que a gente percebe que hoje cardiologista tem muito medo, né, de paciente com doença periodontal. Tem. Porque já tem artigo que comprova. Comprova que pode ter infarto do miocárdio. Endocardite bacteriana. Agora, uma coisa que eu levanto para os meus alunos. Tá, tudo bem. Então, endocardite já é comprovada, o cardiologista morre de medo, manda para o dentista mesmo e sabe da importância. Mas essas bactérias só percorrem esse caminho? Da boca para o coração, do coração para a boca. Ou será que essas bactérias, de forma sistêmica, podem percorrer todo o nosso sistema vascular? Isso acontece. Então, dentro da odontologia do esporte, hoje a gente estuda muito a questão até da hipertrofia da musculatura. Então, a gente sabe que essas bactérias, de forma sistêmica, primeiro que elas têm uma predileção por outros processos inflamatórios, e exercício físico nada mais é do que um processo inflamatório que a gente gera no nosso corpo. Então, você imagina, jogador de futebol, ele gera mais processo inflamatório aonde? Cadeias musculares superiores ou inferiores? Inferiores. Então, essas bactérias têm uma tendência a se alojar mais próximo do quê? Dessas cadeias. E aí tem alguns estudos que já mostram que a presença dessas bactérias pode impactar dentro da cascata desse processo inflamatório na repercussão da queda da produção de algumas proteínas que são responsáveis pela hipertrofia da musculatura. Então, às vezes, atletas que têm uma pior condição de doença bucal, alguns artigos já mostram que já produzem mais ácido lático, que é um fator pré-inflamatório e pós-inflamatório de fadiga, de resposta de fadiga muscular também durante a prática. E também a gente já tem alguns artigos que mostram que atletas que têm um problema, uma saúde inadequada, uma saúde oral pior, também tem um trabalho de reparo dentro dessa hipertrofia dificultado. Então, assim, eles produzem uma hipertrofia de uma forma não como deveria. Então, as fibras musculares acabam ficando menores. E por isso que, às vezes, durante a prática, eles sofrem lesões musculares com maior frequência. Porque aquela fibra, às vezes o cara lá tem 62 centímetros de perna, mas a qualidade da fibra é muito ruim. E aí tem recidiva de lesão por causa de uma repercussão sistêmica de um problema periodontal, por exemplo. Tá tudo interligado, né? Tudo interligado. Eu lembro de história, aproveitando e fazendo uma parte. Vamos lá. De times de futebol, de jogadores de grande performance, contratos milionários, e que eles tinham que passar por uma checagem odontológica, porque eles se lesionavam mais, é que nem uma pessoa que acaba não podendo estar no trabalho por causa da doente. E ele acabava demorando a reparação. Lembrando, né, da tua explicação, trazendo para uma parte prática, eu lembro de jogadores, né, de diferentes times e que tinham problemas de lesões repetitivas e foram olhar a fundo, tinham doença periodontal envolvida. E você sabe, Ladir, isso é muito interessante, né? Até porque, qual que é o maior problema das doenças dentro da parte da odontologia? Que a maioria, grande parte das doenças são doenças silenciosas. Sim. Então, o paciente tem processo inflamatório, só que não tem resposta de dor. E aí, para o atleta, isso tem uma outro agravante ainda.
Porque o atleta ele já está acostumado a sentir dor durante todo o dia. Então, o atleta que de limiar alto rendimento dele é diferente. O limiar dele é diferente. Então isso acontece bastante. E às vezes quando a gente vai fazer uma investigação mais precisa lá, uma avaliação odontológica, acaba aparecendo focos de infecções crônicas que o paciente tem lá, né, não sente nada e tem aquela disseminação bacteriana lá que acontece com grande frequência. Isso vira notícia, né, pegando de um jogador com contratos milionários, porque quem faz o investimento, imagina que ele quer ver ele em campo para poder retribuir o investimento. Total, Mas mesmo, né, o desportista amador, e às vezes ele vai e faz a sua prática, faz a sua corrida e começa a se lesionar, começa uma coisa, vai para a corrida, vai para a bicicleta, da bicicleta nunca para, porque ele sempre se machuca. Lógico que às vezes é o esforço, mas também esqueceram de olhar para a boca para ver se o foco não começou em outro lugar. E aí eu já vou fazer um gancho com o início da tua fala, quando você falou um pouquinho sobre estética. Né? Quando a gente leva em consideração esses contratos milionários, o Ronaldinho Gaúcho, que agora já está aposentado, mas não sei se você lembra quando ele estava jogando no Atlético Mineiro, que fizeram uma reabilitação estética com ele. Né? E aí, dentro da odontologia, houve uma repercussão muito grande. Primeiro, por causa do valor que foi colocado na mídia sobre o tratamento estético, que pra gente foi excelente. Né? Mas teve uma repercussão negativa também, de alguns profissionais da odontologia, principalmente da cirurgia, que questionavam o porquê que não realizavam, então, uma cirurgia ortognática ao invés de um tratamento estético. E aí a gente começa a pensar, mas como é que você vai tirar um cara que ganha 1 milhão por mês de campo para fazer uma cirurgia ortognática quando ele vai ficar 4 meses sem poder retornar? Né? Então a gente tem que avaliar essa condição também. E a nossa área, a nossa especialidade leva muito em consideração esse contexto. A gente tem que avaliar a periodização de treinamento, calendário esportivo e até essa questão financeira. Hoje tem atletas que fazem fraturas de zigomático, por exemplo, e de nariz, que é bem comum no futebol, que os caras o clube quer que o cara retorne em 20 dias. Nossa Senhora. Agora, em 20 dias tem neoformação? Não tem. Não tem. Né? Mas aí o que a gente faz? Coloca um protetor facial para minimizar essas forças de impacto para tentar antecipar. Então, nem sempre no esporte de alto rendimento a saúde vem em primeiro lugar. Infelizmente, isso acontece. Né? Por que qual que seria adequado? 30, 90, 120 dias para ele retornar uma atividade de impacto. Mas no esporte, um cara que ganha lá 1 milhão por mês... 4 meses, qual que é o prejuízo do clube? É igual no automobilismo ou nas corridas de moto também, né? Os caras se quebram e na corrida seguinte eles já estão lá. Então acho que os ortopedistas também estão dando uma rebolada aí. Mas puxando esse assunto, esses dias eu estava vendo um documentário do Ayrton Senna, que eu amo o Ayrton Senna até hoje. 3. E ele né, uma coisa assim que até hoje a gente escuta, ele te motiva. E eu estava observando os dentes das pessoas que estavam nesse programa, inclusive do próprio Ayrton Senna, mas tinham outros pilotos e tinham muitos artistas também. Isso na década de 90. Naquela época, e se a gente for ver filmes antigos, os atletas ou os artistas, eles não se preocupavam tanto com estética dental. Né? E hoje a gente vê essa necessidade estética, principalmente aqui no Brasil, não fora. E daí, Ladir, eu queria puxar esse assunto, saindo um pouquinho da saúde, né? Saúde versus doença, e puxando para o lado estético. Como é que os pacientes têm visto essa estética relacionada não só à ortodontia, mas à reabilitação também pela tua esposa? Como é que eles têm visto isso? Olha, esse até é assunto de muita discussão, né, dentro da ortodontia, porque o Brasil em específico, né, a gente tem uma cultura como povo de buscar muito a estética, né? Você já abriu aí, já deu até o gancho sem querer querendo, né? Porque você pega, às vezes, alguns países da Europa, é comum você ver as pessoas, mesmo agora na Netflix, com várias séries que não são do eixo da Nova York e da Califórnia, você vê séries alemãs, séries espanholas. A primeira coisa que me causa um impacto é exatamente os protagonistas, muitas vezes, não terem um sorriso de Hollywood, vamos chamar assim. E o Brasil tem essa cultura ainda muito mais pró-Estados Unidos, muito mais assertiva na questão estética, né? Não só na função, e que isso destoa um pouquinho de outros países, né? Não relacionado com desenvolvimento, e sim por uma questão de comportamento. E nos últimos anos, dado aí os 3, 4 anos, um pouquinho antes da pandemia, inclusive, a gente viu essa exacerbação da estética.
né? Até nas especialidades que a nossa área, que a odontologia, tem trazido, mas a busca por conta das redes sociais, né? Ou seja, na hora que você jogou uma super utilização, uma super exposição, eu até fiz uma aula sobre isso, que o Zoom me trouxe muito paciente, né? As pessoas começaram a se ver. Sim. E na hora que se via, né, na imagem ali que estava gravando, começava a identificar o que a gente identificava dentro do consultório. Só que ele não tangibilizava porque ele não se via. Quando ia escovar o dente, não dava tanta relevância. E aí as redes sociais e a pandemia, a questão das autogravações, dos encontros online, trouxe essa também supervisão ao pé da letra, né? Supervisão para os seus próprios problemas. E aí veio também uma super busca pela estética. Mais do que se deveria. Aí, obviamente, você vai trazer esse paciente para real, no sentido, vou trazer a tua motivação, sem causar nenhum detrimento a ela, mas também vamos correlacionar, que nem você falou dos desportistas do passado, em que eles não tinham essa busca. E hoje, a própria visualização, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Facebook, seja de outras redes sociais, permitiu eles se avaliarem e se compararem. Então, as pessoas se comparam, né? Então, em outras áreas, na medicina também, estética, também tem ocorrido isso. Né, as pessoas criaram um modelo de beleza, né, e a rede social expõe o que você tem de bom e o que você também não tem de tão bom. Né? Óbvio que isso passa por um lado da psicologia de reconhecimento, né, e de autoestima, mas independente disto, esse momento da tecnologia trouxe essa exacerbação da busca pela estética. Isso está muito demais, né, hoje. E que você quer ver aí onde eu posso dar um exemplo bem prático, eu sempre tive uma certa dúvida das crianças usando os alinhadores. Né? Pensando, poxa, mas criança, o adulto que quer fugir do aparelho com brackets, você até entende, né? Porque ele não quer ir para trabalhar, gravar, ir para uma festa, um casamento, alguma coisa assim, com um dispositivo que comprometa a estética. Agora, pensa uma criança, 12, 14 anos de idade, que eu não pensava que elas seriam tão afetadas por esta busca saindo do bracket e indo para os alinhadores. E já são. E de repente, pós-pandemia, eu vi um boom das crianças não querendo pôr mais brackets, querendo pôr alinhadores. Porque daí as crianças foram socializar. E aí ficaram 2 anos, algumas crianças terminaram seus tratamentos com brackets, e aí viam outros querendo começar, mas eu não quero mais pôr aquele dispositivo que me compromete, porque quem grava mais vídeos, stories, reels, TikToks da vida? As crianças. Não querem usar o aparelho fixo. Entendeu? Então, a estética você pode, obviamente, usar em seu favor, né, para você aproveitar que motivou muita gente a procurar um tratamento, olhar para a boca. E aí, a hora que olhou para a boca, você mostra, né? Você falando do Ayrton Senna, eu lembro da oclusão dele, sou, aliás, um grande fã dele, da história, da determinação. E aí você traz exatamente para mostrar, fala, olha, a estética ela é o que te trouxe até aqui, ela cumpriu o seu papel. E o meu papel é exatamente conciliar as duas coisas. O que você quer com o que você ainda não sabe o que quer, porque você pode envelhecer mal e vai ter outros problemas oriundos desse mau engrenamento. E eu vou tratar as duas coisas no mesmo gatilho que te trouxe até aqui. Então esse é o papel do ortodontista atual, em que os alinhadores trouxeram um público muito diferente para dentro do consultório. Porque as pessoas não queriam, sabiam que tinham que melhorar o sorriso, mas não queriam, não estavam dispostas ao sofrimento que algumas técnicas impõem durante esse processo. E já que você está falando disso, né, o paciente hoje ele chega para você no teu consultório e fala, eu quero fazer tratamento ortodôntico, mas com alinhador. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas indicações e contraindicações dos alinhadores, porque nem todas as situações é possível, né, Ladir, indicar os alinhadores, é isso? Nem todas, porque tem muitos tratamentos que envolvem, ainda mais quando você está falando de crianças mais jovens, que você vai fazer uma mudança ortopédica, né? Vamos imaginar um disjuntor, algo que você vai mudar transversalmente a maxila. E são dispositivos para fazer esse tipo de movimento e ganhar esse tipo de resultado. Os alinhadores, mesmo os brackets, também não têm essa potência para isso. Por isso que a gente combinava no bracket outros dispositivos ortopédicos. O alinhador não é diferente, né? Ou seja, o que o bracket não vai fazer, o alinhador também não vai conseguir fazer. Ou seja, a parte ortopédica continua sendo necessária através de outros dispositivos, assim como cirurgia ortognática, você também vai fazer com um complemento cirúrgico. Mas a busca que está, assim, hoje, e eu sou suspeito porque eu vim nos últimos 5 anos me especializando nessa área mais digital da odontologia, em diferentes aplicações, hoje 99% das pessoas que procuram um consultório vem por causa dos alinhadores. Eles não querem usar os brackets. Não querem o bracket. E aí,
a grande maioria dos movimentos ortodônticos você faz com o alinhador sem problema. Mas, sempre deixar em aberto, não quer dizer exclusivamente com os alinhadores. Você vai ter, às vezes, alguma outra mecânica acoplada ao alinhador para poder atingir o resultado. Como o bracket, você colocava um disjuntor, colocava uma barra no céu da boca, uma barrinha metálica por dentro da língua, o alinhador não vai ser diferente. Você vai criar mecânicas, né, de forças para poder atingir o resultado. A maior parte, mais de 2/3, exclusivamente com alinhadores. Mas não quer dizer que todo paciente vai terminar com os alinhadores somente. Outros recursos você pode incorporar durante esse trans-tratamento. Mas isso a gente explica para o paciente até para ele também entender, né? Mas eu gosto do paciente, porque isso trouxe o paciente para próximo do consultório. E trouxe a oportunidade de a gente mostrar essas inovações e esses recursos para criar, que nem eu falei no começo até, uma explicação, uma aproximação do paciente que muitas vezes não vem para o consultório e cria problemas periodontais, problemas dentários, por esses medos, esses traumas passados. E a odontologia evoluiu e poderia oferecer mais com menos sofrimento, ou às vezes até sem sofrimento. E os pacientes têm usado os alinhadores? Porque às vezes eles querem o alinhador, mas daí não se compromete a usar. Aí entra até a espuma. Vou até fazer o gancho, porque aí que foi a minha neura com achar um conforto na espuma. Porque muita gente tinha uma objeção, ou tem, né? Porque você acaba usando, você tem uma certa cheirostomia transitória e acaba aumentando até o cheiro, a deposição de resíduos alimentares, vai ficando ele meio leitoso. Uhum. E aí a espuma que dá esse frescor como novo. Tanto é que essa frase eu usei de uma paciente que eu dei as espumas para poder fazer uso, e o relato dela foi essa: deu um frescor de quando novo. E eu olhei aquilo e falei assim, olha, é isso que eu quero. Porque, na verdade, às vezes uma das objeções de não uso ou não uso dentro de um período adequado para induzir o movimento, ele não está confortável com o que ele está usando. É que nem um sapato que te incomoda, você vai numa festa, a primeira coisa que você quer fazer, todo mundo vai pro chinelo, né? Daquela hora, você pode tirar o salto e vai botar o chinelo. Então é a mesma coisa. Na hora que o alinhador ele tem aquele frescor de quando novo, você consegue pôr o paciente numa quantidade de horas adequadas para promover e induzir o movimento. Então, existe uma objeção, né? Quando o alinhador vai começando a ficar mais marronzinho, mais sujo, encardido. Aí entra as espumas para você tratar essa parte. E a outra parte, aí é uma questão de habilidade de cada profissional, de como você vai promover o paciente a usar adequadamente. Aí a gente tem uma certa, dentro do consultório, você vai achar até engraçado, mas é uma certa gamificação. Né? Então, ou seja, você tem aplicativos onde ele pode colocar a quantidade de horas, a gente pede foto para um aplicativo e você vai checando a quantidade de horas. Então, ou seja, você usa também de diferentes técnicas para trabalhar com o psicológico. É que nem você imaginar um corredor que ele tem lá na sua maratona os seus 42 quilômetros, correto? Isso aí. E como é que ele lida a cada 5 quilômetros? Ele tem lá os seus checkpoints, né, para poder atingir o objetivo, porque ele sabe se ele está aquém ou está mais acelerado dentro do target dele. No alinhador é a mesma coisa. Então, você tem que acabar controlando um pouquinho o uso, crianças, adultos, cada um de um jeito obviamente diferente, mas para poder atingir o objetivo, porque o dente precisa da aplicação da força. Aplicou força durante uma determinada quantidade de horas, ele induz ao movimento. E é legal que você falou de crianças, a gente falar aqui que os produtos da Bluem podem ser indicados para crianças sem nenhum tipo de contraindicação. Eu tenho dado várias palestras, né, difundindo aí a Bluem Brasil afora, e essa é uma pergunta que sempre vem: posso indicar para criança? Pode. E saiu um estudo recente agora do professor Grangeiro que mostra que nenhum dos produtos é tóxico para os tecidos, nenhum. Então agora tem essa comprovação científica, então pode indicar para criança sem problema. O que ele trouxe até, eu acho que é uma informação importante de a gente divulgar, essa utilização do dispositivo ou do alinhador com a espuma em boca. Né? Ou seja, muitas vezes a gente fala, né, da higienização, da asepsia, mas a gente está deixando de ter um benefício quando ele está em boca com a espuma. Sim. Né? Isso para mim foi um grande clique na hora que eu percebi, poxa, mas se eu posso fazer as duas coisas... Por que não? Aí isso foi até uma conversa de bastidores lá, dos embaixadores, entre eu e o Ladir, que eu falei assim, pô, Ladir, mas você sabe que uma coisa que a gente começa a pensar muito por causa da odontologia do esporte é que se essa pessoa ela mantém um ambiente com pH mais ácido, quando você coloca um alinhador, será que esse alinhador não vai funcionar como um reservatório de uma saliva mais ácida que vai estar em contato com os dentes?
E aí que a gente começou a levantar a hipótese. Bom, mas se a gente colocar o Blue-In, ele já vai funcionar como um meio que vai estar entre essa saliva e esse dente para ajudar a minimizar as consequências desse ácido, porque ele vai estar diluindo essa saliva mais ácida de alguma forma também. Aí até falei para a Sueli, nós temos que começar a pesquisar para ver como é que funciona essa questão da neutralização desse pH com o uso dos produtos. E eu acho que vai ser uma linha de pesquisa muito legal aí. Precisa mesmo. Isso ainda a gente não tem pesquisa nessa área para verificar o pH. Acho que vale. E Eli, falando de dispositivos, quais são os dispositivos móveis que mais têm sido indicados aí para os atletas? Então, porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Você tem sabe vários. assim, ó, que apesar da odontologia do esporte, todo mundo associa a odontologia com trauma. Então, o cara que quebra o dente fazendo alguma coisa ou usando o protetor bucal, ainda os dentistas não sabem indicar, contraindicar e confeccionar os protetores. Então, esse é outro gap que a gente está trabalhando bastante, porque na nossa formação, a odontologia do esporte ela acabou surgindo de uma forma contrária às outras áreas. Então, nós se tornamos especialidades reconhecidas pelo Conselho, mas a gente não surgiu dentro de uma graduação, como aconteceu com a periodontia, com a dentística, que começou dentro da graduação e foi se desenvolvendo. Isso fez com que a nossa área se tornasse especialidade, mas que o dentista não tem contato nenhum durante sua formação. E aí, se o atleta vai procurar lá um profissional para confeccionar um protetor personalizado, qual que é o profissional? É o dentista. Aí ele vai no dentista, o dentista não sabe. Aí o dentista pensa, não tem problema, meu protético confecciona qualquer coisa. Vou mandar lá um modelo e ele vai fazer o protetor para mim. E se você pega a formação do curso do técnico em prótese, ele também não tem essa disciplina. E aí ele não sabe confeccionar. E protetor é tudo igual? O cara do Vale Tudo usa um tipo, do futebol usa outro, do crossfit usa outro. E o que acaba acontecendo? O dentista ele acaba perdendo o mercado. Sabe para quem? Não é para o dentista que sabe. Ele perde para a loja de artigo esportivo. Porque 90% hoje dos atletas que utilizam protetor bucal, a primeira busca é lá na Centauro, né? Não sei se em todas as cidades tem Centauro, mas aqui em Curitiba tem uma loja de artigo esportivo chamada Centauro, que o cara vai lá e compra um protetor bucal. Só que é um protetor bucal pré-fabricado, então é PMG, o tamanho do protetor, o cara esquenta ele na água quente, então é receitinha igual miojo. Coloca na água quente, coloca o protetor lá, tira, resfria rapidamente, coloca na boca. Se estiver quente, vai queimar a mucosa. Já tive pacientes que teve queimadura por causa durante essa alta modelagem. Tem que aplicar o gel do Blue-In para aí é isso aí. Isso é uma outra coisa que eu vou falar sobre esse gel, hein? E aí o que acontece? O cara pode se queimar. Ele gera normalmente, quando ele faz uma automodelagem, pode perceber, os atletas que usam esse tipo de protetor, normalmente ficam assim, ó, com a boca aberta. Porque quando ele faz a automodelagem, como a nossa mandíbula fecha como se fosse uma tesoura, primeiro contato é posterior, ele encostou lá atrás... Imagina o problema articular. Exatamente. E aí a pessoa compra um protetor com a intenção de proteger os seus dentes, mas quando se gera esse contato prematuro, a gente joga o processo condilar e aproxima da incisura da mandíbula, se ele toma uma força de impacto imenso, ele não quebra o dente. Mas essa força é levada para a base do crânio e tem chance de fraturas bilaterais dos processos condilares. Olha que grave. Isso é uma coisa relacionada à questão mecânica. Agora, a questão fisiológica desses protetores é que, como eles não têm uma boa adaptação, eles atrapalham também troca respiratória. Em atividades aeróbicas de alta intensidade, pode diminuir de 20% a 30% o consumo máximo de oxigênio. Aí o cara tem queda de rendimento. Aí você imagina um atleta de luta, o cara treina, faz uma boa alimentação, faz um trabalho psicológico, e aí ele não tem essa informação, e ele compra esse protetor. E aí, no Vale Tudo acontece, na luta acontece muito. O cara tá lutando lá, de repente o cara fala assim, pô, o cara morreu no gás. E às vezes ele morre no gás por uma questão fisiológica. Porque ele não tem alguma coisa. Respirar. Exatamente. Porque não é o protetor adequado. Mas e para cada área do esporte é um tipo de protetor ou é sempre o mesmo? É para cada área é um tipo de protetor. Você imagina. Tem isso, então. Olha, só vou dar um exemplo rápido aqui para a gente compreender. O atleta do Vale Tudo, e olha como é que é diferente. É tudo igual? Para os atletas do Vale Tudo é tudo o mesmo protetor? Não. Sabe qual que é a pergunta que eu faço quando eu atendo um atleta de luta? Qual que é a tua categoria de peso? O cara fica me olhando assim, mas por que você quer saber? Porque em categorias mais pesadas o atleta gera mais força durante o impacto. Então eu tenho que aumentar a laminação do meu protetor para diluir essa força de impacto. Pode perceber, peso leve tem muito nocaute? Não. É difícil do cara nocautear um... Porque não tem força. Porque não tem força. Agora no pesado, o cara acertou um golpe, já era. O cara apaga na hora. Então até isso é importante. E no protetor do Vale Tudo, por exemplo, se eu deixar uma área de palato maior, não tem problema. Né? Porque ele não vai conversar durante a luta. Se ele for conversar com o treinador, ele pode tirar o protetor e trocar informação com ele. Agora você imagina um jogador de futebol
que o cara tem chance de impacto, né? E ele tem mais chance. Eu atendi mais trauma dentário no futebol do que no Vale Tudo, por incrível que pareça. Por quê? Porque ele não se protege. Eles não usam, né? Não, eles não usam, e quando ele tá correndo lá, ele não tá esperando tomar um soco na cara, um chute. E o zagueirão vai lá, levanta o cotovelo, acertou, ele não se protegeu. Agora na luta, o cara treina todo dia pra levar soco e chute no rosto. Então, mesmo sem protetor, ele vai colocar uma mão pra se defender, ele vai virar o rosto e vai diminuir a força de impacto. Mas para os lutadores é obrigatório, né? Obrigatório. Futebol não. Agora, você imagine se no futebol eu faço um protetor com uma extensão de palato muito grande. Eu atrapalho a fonação dele. E aí, como é que ele vai conversar? Vai direcionar a zaga? Vai chamar o centroavante lá? Então, ele se comunica muito durante o jogo. Então, eu tenho que confeccionar um protetor com um design diferente. Olha lá, então é diferente. E aproveitando e cortando... À vontade, Ladinho. Até porque vira e mexe, me perguntam, né? Você pega os jogos da NBA, né, do basquete americano. Tem alguns jogadores, alguns famosos lá, que nem o Stephen Curry do Golden State, que sempre quando ele vai dar o lance livre, ele tira, fica mascando, que nem um chiclete, o protetor, não sei qual modelo que ele usa, né? E fica, pergunta, mas isso é alinhador de ortodontia? Eu falei, não, esse é protetor bucal, isso não é alinhador de ortodontia, porque se fosse eu tava dando bronca, porque imagina você mascar o meu alinhador de movimento. Né? Durante o jogo. Mas é onde trouxe a luz, né? Muito principalmente do basquete, que não é um esporte que nem o próprio futebol americano ou o próprio luta livre, mas que nem o futebol nosso do Brasil e o basquete, e que ele é um dispositivo necessário, mas tem esse viés da fala. Exato. Que sempre, que eu falar, pode até ser parecido com um alinhador ortodôntico, mas ele tá ali para fazer uma proteção, porque ele pode ter um contato na hora de uma dividida de uma bola, né? Então, e você sabe que o protetor do Steve Curry é um protetor personalizado, individualizado. Eu queria ser dentista dele, cara. É 3, 4 protetor por jogo. Ia ficar rico só vender um protetor para ele. Tem que divulgar mais a odontologia do esporte aqui, hein? Com certeza. Os atletas que estiverem aqui nos escutando, divulguem essa informação, porque a gente tá brincando aqui, mas é muito sério, né? Isso, exatamente. E até falando assim das diferenças, o nosso protetor não causa essa dificuldade respiratória. Já tem trabalhos com teste de ergospirometria que mostra que não tem alteração de troca respiratória, porque a gente faz o protetor de acordo com o modelo, com o tamanho da cadeia dentária, a gente respeita a anatomia. Então isso favorece muito. A gente faz um ajuste oclusal também, então o nosso atleta não vai ficar lá com contato prematuro e posterior. Então isso é uma coisa muito interessante. Sabe isso que você falou, Ladir? Também aconteceu muito comigo. Como o dentista não tinha muito conhecimento sobre a área, às vezes tinha atleta que chegava no meu consultório e disse, mas o dentista lá que eu fui, ele pediu para eu comprar um protetor na Centauro. Né? E eu explicava a diferença. O dentista lá que eu fui, ele pediu para usar a placa de clareamento. Os alinhadores ainda não, né? Porque é mais recente. Mas provavelmente vai aparecer algum atleta que vai falar, alinhador como protetor? Isso aí. Não foi feito para isso. Olha, o material não é tão resistente e até o formato, até aproveitando, não é feito para isso. Né? Exatamente. Até porque assim, os alinhadores eles se restringem à região ali cervical. E quando você faz essa restrição, numa força de impacto, toda a dissipação de força ocorre nessa área. Então você pode estar ocasionando uma iatrogenia de você fazer algum esporte de impacto com o alinhador sem uma proteção. Porque a força vai ser levada para essa região cervical e você pode ter maior chance de fraturas de coroa. Então assim, hoje existe a possibilidade de a gente confeccionar um protetor para que ele use, né, sem o alinhador, mas com o alinhador também. Tem essa possibilidade? Tem essa possibilidade. Inclusive é muito interessante que como o fluxo é digital, eu consigo prever essa movimentação e eu consigo antecipar a confecção do protetor. Por causa do formato interno dele, que tem que se adequar às modificações. Porque exatamente. O atleta que usa alinhador não vai poder deixar de usar o alinhador para colocar o protetor. Exatamente. É lógico que talvez não vai fazer interferência tão grande, né? Porque o protetor é usado num determinado tempo, é um tempo da prática. Mas realmente a gente tem essa possibilidade hoje de estar especificando e até direcionando um plano de tratamento, antecipando que ele já tem ali 3, 4 protetores, assim como acontece com os alinhadores. Então talvez ele troque os alinhadores a cada 15 dias, num período de um mês lá ele vai estar usando 2, mas talvez conforme a movimentação no nosso plano de tratamento eu posso colocar lá, após a 4ª troca ele já está com o protetor pronto. Novo. Beleza, isso é importante porque você tem que combinar as duas coisas, porque às vezes você pega desportistas, eu atendo alguns profissionais do esporte aqui dos times locais e às vezes eles têm a utilização do alinhador com um protetor. Exatamente. Eu ia te perguntar isso mesmo, tem muito atleta, você atende muito atleta que vem buscar o tratamento ortodôntico? Pensa assim, trazendo, né, dos esportes que a gente citou aqui, e no país o futebol é o mais comum, como é que ele vai para campo com os bractes?
a chance desses traumas, o tipo do protetor, querendo ou não, provavelmente ele vai ficar muito mais grosseiro. Com certeza. Né, por conta do volume que as peças vão colocar. E aí você tinha esse delay. Muita gente procrastinava o início de um tratamento ortodôntico com uma técnica tradicional, com Bract, para depois da fase ativa da vida dele. Porque se ele fizesse durante, a quantidade de lesão, ele se machucar numa dividida de bola, ele acabaria gerando problemas ou dificuldade para o tratamento ortodôntico. Com o alinhador, isso... Resolveu o problema. Fantástico. Por isso que a parte discreta do alinhador é até um problema de propaganda, porque na verdade as pessoas podem estar tratando e a gente não sabe, né? Sim, entendeu? Verdade. E Ladir, conta pra gente como é que é o teu protocolo ali de indicação para os teus pacientes dos produtos da Blue Aim. A gente já falou bastante da espuma, mas você indica algum outro produto, enxaguatório, creme? Como que é teu dia a dia? Eu tenho assim, até aproveitando, a gente fala bastante da espuma, né, por utilização direta, e vou falar, né, sempre, porque foi uma surpresa positiva quando eu soube da utilização, né, do alinhador com a espuma em boca, né? A questão do gel, da pasta de dente. Também você tem alguns pacientes, às vezes, com facetas, com laminados, né? E às vezes eles querem um dentifrício com menor abrasividade ou com pouca abrasividade para dar longevidade, aquele brilho que você tem. Então é um produto que eu vou selecionar de acordo com a necessidade. E a solução oral, né? Eu tive até uma situação com o meu sogro, o pai da Débora, e que ele foi, né, para um tratamento, um transplante de medula, e eu lembrei exatamente do fluido oral. O fluido oral é fantástico. Ele tem prevenido, na verdade, não só tratado, às vezes, mucosite oral, sabe? E trazendo esse gancho, até aproveitando, que lá no hospital, né, que foi feito o transplante de medula, ficaram surpresos com a resposta que ele teve, porque é muito comum as pessoas terem estomatites durante o processo, né, do tratamento do transplante, e ele teve uma resposta assim que falava assim, parecia que nem tinha sido feito o procedimento. Sim, porque preveniu. Então a gente tem visto isso muito clinicamente, porque também o fluido está se difundindo a utilização dele, que a área médica tem ficado surpresa, porque o paciente acaba não desenvolvendo a mucosite oral se utiliza o fluido. Que legal. E pensa também até que na reparação, né, do tratamento, na recuperação do tratamento, a parte de alimentação é sempre um desafio, porque na hora que você aumenta essas estomatites, sim, você começa a ter uma queda da resposta natural, né? Porque você não se alimenta bem, você começa a ficar meio prostrado, né? É um período da vida a qualidade difícil. De vida do paciente, né? Então, não só pelo lado bucal no sentido de higiene, mas pela recuperação como um todo do paciente, porque a boca começou, que necessitou, a digestão começou na boca. Se você está desconfortável com alguma lesão na boca, você começa a evitar comidas de diferentes tipos, características, acidez e tudo, e aí a tua recuperação também não vai ser do jeito que se esperava. Então, quando eu tive essa vivência, né, então o fluido me trouxe assim, essa visão, né, apesar de ser um pouquinho diferente da minha área de excelência, mas até de difundir, né? Porque às vezes as pessoas sempre têm um familiar que vai fazer algum processo oncológico ali e que de repente podia estar o profissional, o dentista, dando esse suporte, porque mesmo o meio da medicina, os enfermeiros, os médicos, não tem esse conhecimento. Então por isso que toda a classe envolvida ali no tratamento ficou surpreso. E logo vem uma pesquisa aí, tem minha orientada de doutorado está fazendo Angelina Caron, exatamente com pacientes com transplante. Ela vai comparar aí o laser com o fluido e o laser mais fluido. Eu acho que vai vir um resultado legal. Não, mas isso é muito bom, até por uma questão, né, total do paciente. Não, a gente fala da odontologia, né, mas só para não ser tão focado numa área do corpo, né, na hora que você pensa num todo, né, na recuperação do momento, da importância de se fortalecer a saúde, né, porque os tratamentos oncológicos sempre são muito pesados ali para o organismo. Foi uma coisa que eu olhei e falei, isso aqui também tem que ser falado, as pessoas têm que conhecer, porque a gente olha esses produtos pensando só na questão da higiene. Sim, e não melhora a qualidade de vida. Exatamente. Nessa situação. E lembrando, você falou muito do que os atletas às vezes têm xerostomia, né, e a mudança do pH. E tem pacientes, colegas, que indicam o fluido não enxaguatório, que tem melhorado a xerostomia dos pacientes. Então talvez é mais um gancho aí, isso aí talvez você possa indicar. Comecei a estar indicando, né, ainda não tive uma resposta assim clínica da percepção dos pacientes, porque a gente começou agora a indicar o fluido nesse sentido também. Né, e outro produto que a gente usa da Blue Aim, que a gente começou a adequar aí para o nosso trabalho da especialidade, tem muitos dentistas do esporte que fazem pronto atendimentos em lutas,
né? Então isso é uma parte da odontologia do esporte também, é um novo nicho também que a gente acaba atuando. Então, por exemplo, eu tenho 2 alunos meus que viraram cutman, que é aquele profissional que entra um round e outro lá no UFC, por exemplo, entra, faz homeostasia, diminuição de edema, para que o atleta volte ali no round seguinte sem o sangramento, né, e com uma diminuição de edema ali para que continue lutando. E um outro produto que a gente adequou nesse pronto atendimento foi o gel, exatamente por essa propriedade, além de antisséptica, de cicatrização. Né? E ele acaba sendo utilizado como um meio também ali para que ajude nessa questão de homeostasia. E ele, né, ajuda bastante. E a gente utilizava muito assim, para você ter uma ideia, por que pô, atleta de luta, às vezes o cara tem um corte ali no supercílio, que tem uma área vascular gigante, sai muito sangue, e de repente em 1 minuto o cutman consegue ir lá e fazer uma homeostasia tão rápida, porque a gente acaba utilizando a vaselina, que é o meio junto com a adrenalina. Então a gente tem um trabalho de homeostasia muito grande, mas a gente precisa de um meio para que a gente consiga levar esse líquido para que ele faça esse trabalho homeostático. Então agora a gente está associando o gel junto com esse trabalho com a adrenalina, porque a gente tem outras vantagens. Porque já é bactericida, vai evitar processo infeccioso. Exatamente. E já vai estimular a cicatrização. Exatamente. Que legal. Tá vendo? E falando assim em atleta, acabei de lembrar do Neymar. O Neymar parece que faz tratamento com câmara hiperbárica, você já ouviu falar disso? Para estimular células, para ele ter um rendimento melhor. Que daí, na verdade... O que você acha disso aí? Talvez os atletas começarem a tomar um pouquinho o fluido. Então, eu não tenho muito conhecimento, assim, nem tanta expertise sobre isso, né? Mas hoje essa questão da câmara hiperbárica, até pela questão da diminuição de radicais livres, então tem todo um estudo que comprova que a gente tem uma melhora de resposta. E o atleta, ele tem uma resposta inflamatória diferente, né? Ele tem um processo inflamatório mais exacerbado, porque ele está inflamado o dia inteiro. Sim. Então, por que os atletas, por exemplo, você vai olhar, atleta do futebol, por exemplo, depois dos grandes treinamentos de alta intensidade, acabam fazendo uma crioterapia? Exatamente para diminuir a produção de ácido lático. Tem outras técnicas que se utilizam dentro da fisiologia também para estar melhorando e eliminando esse ácido lático de uma forma mais rápida, né? Então, atletas que trabalham muito membros inferiores vão fazer atividades em membros superiores para estar dissipando e eliminando esse ácido lático de uma forma mais rápida. Então, produção de processos inflamatórios, ativação de forma mais exacerbada e principalmente radicais livres estão presentes e com grande frequência com essa população. Tanto é que esses pacientes apresentam um envelhecimento não só dentário, mas eles apresentam um envelhecimento facial diferente. Por causa da liberação excessiva de radicais livres. Exatamente. E o oxigênio diminui a liberação dos radicais livres. E aqui no Brasil a gente não tem, mas fora do Brasil a Bluen tem uns chicletes, uma goma de mascar. Eu vi lá fora já uma vez. E libera oxigênio. E aí, ó... Por causa que os donos, quando eu conheci, eles comiam o gel. Eles viviam comendo. Ou com um sprayzinho, assim. Eu falava, nossa, mas porque é oxigênio. O oxigênio vai trabalhar no meu corpo todo. E olha só que maravilha os chicletes. Eu não sabia disso também, tá, Tati? Mas você colocar em algum determinado esporte os chicletes, além dessa questão do oxigênio estar trabalhando, você vai estimular a produção de saliva. Sim. A gente está tentando trazer para o Brasil aí. Vamos ver se logo vem, porque é uma delícia o chiclete. A gente falou do Ayrton Senna, né? Então a gente é meio contemporâneo de idade. Mas talvez o maior atleta de todos os tempos do basquete foi o Michael Jordan. Sim. E não sei se vocês lembram, sempre mascando chiclete. Isso que eu até lembrava, a questão do chiclete, a questão da xerostomia transitória, mas também até o hábito, porque muita gente, para poder concentrar e focar em outras coisas, tem esse hábito de mascar. Imagina você conciliar um produto que vai fazer uma asepsia, vai ajudar nesse hábito e, em contrapartida, reduzir pelo menos esse efeito da xerostomia transitória. Exatamente. E esse do chiclete é bem interessante, que eu tive recentemente lá na Marinha, lá no Rio de Janeiro, e eles comentaram isso, que às vezes eles vão para navios e ficam lá isolados e às vezes não tem uma higienização adequada. E quando eu falei do chiclete, eles meu Deus, seria perfeito. Né? Então, e agora mais uma área aqui. Que teria a gente tem que trazer os chicletes, viu, pessoal? Eu acho que a atuação dos produtos também na área, como a gente já levantou aqui um pouquinho, sobre a odontologia hospitalar. O paciente acamado normalmente não tem tanto cuidado, até porque ele às vezes não tem mobilidade para estar fazendo higienização.
E hoje, graças a Deus, a odontologia hospitalar também faz parte do nosso hall de mercado de trabalho, Muito. né? Não, E nas UTIs com certeza. diminuiu a pneumonia, né? Depois que os dentistas É a principal porta de entrada, né? E fazem a higienização desses pacientes, isso também está comprovado. E uma coisa interessante, a gente falando de odontologia hospitalar, tem muitos hospitais que já não querem a clorexidina devido à resistência bacteriana. Então, eles estão buscando produtos substitutos à clorexidina. Legal. E uma das opções são os produtos da Bluem, só que tem muita gente que ainda desconhece, né, que as características benéficas dos produtos da Bluem. Até porque às vezes você tem uma carência de ter profissionais da odontologia dentro desses ambientes e que daí conheçam e possam levar. Então por isso que essa experiência que eu te falei da questão do tratamento oncológico aí do meu sogro, e que me trouxe esse alerta, porque num ambiente desse, isso deveria ser um produto que eles tinham que estar me trazendo. Exato. Para a família, se eles não tivessem, né, acesso, alguma coisa assim, olha, pode trazer uma solução assim, assim, assado. Eu falei, olha, eu que levei a informação, a gente que levou de fora para dentro e não de dentro para fora. Né? Então é um trabalho aí que vai ajudar a vida deles, eles pensando, né, na questão de nutrição, mas também na qualidade de vida, na questão depois da higiene bucal, depois vem todo um ganha-ganha. É uma área que eu acho que a gente tem que estar levando essa informação para a área médica, para que eles solicitem isso para a gente, não que a gente leve como uma novidade, né? Isso precisa ser difundido, né? Bom, gente, eu acho que aqui a gente já está quase finalizando. E para a gente finalizar, eu queria que vocês me dissessem assim, relacionados aos produtos da Bluem. Quais são os principais benefícios que vocês têm visto? Então, a gente já falou bastante coisa, mas eu acho que só para a gente fazer um fechamento. Quais os principais benefícios da indicação dos produtos da Bluem na sua área de odontologia do esporte e na sua área de ortodontia? Bom, Tati, eu acho assim que a gente já comentou sobre vários benefícios. Eu acho que a grande surpresa, tanto minha quanto do Ladir, foi que às vezes a gente começou a indicar esse produto com um fim e a gente percebeu que ele gerou outros benefícios que a gente não esperava, mas depois que a gente conheceu um pouco mais o produto, a ação do oxigênio, não só a asepsia ali de um aparato, mas como isso poderia contribuir em função durante o uso desse aparelho. Então, com certeza, para mim, o maior benefício foi o que esse oxigênio ativo promove durante o uso em função com o meu paciente lá praticando a sua atividade, como até um trabalho preventivo. Eu acho que hoje a odontologia como um todo, e sempre foi assim, né? Sempre promoveu a prevenção. Mas o que a gente vê no nosso dia a dia é uma odontologia muito mais curativa do que preventiva. Sim. Então, eu acho que o uso desses produtos, a gente consegue, através de informação, mostrar sim que ele pode prevenir algumas coisas com os nossos pacientes. Então, para mim, com toda certeza, esse foi o maior benefício. Legal. E aí, acabei associando, conhecendo outros produtos, e você vê lá que a gente já vai adequando esses produtos à nossa necessidade clínica do dia a dia da especialidade. Exato. Muito legal. E para você, doutor Ladir, conta pra gente. Na ortodontia, principalmente nessa ortodontia mais atual, né, estamos aplicando bastante os alinhadores, ele pôde trazer esse controle, né, exatamente do engajamento do uso dos alinhadores, né, em que alguns perfis a gente sentia essa necessidade de trazer o frescor como novo, né, usar a frase do paciente novamente, e motivar ele a usar melhor, porque os resultados aparecem, os dispositivos, os alinhadores de maneira geral, tendem a fazer o que está proposto, mas se você não souber manejar esse tempo que o paciente tem que fazer uso do alinhador, o resultado não vai aparecer da maneira como você projetou ou idealizou. Então, a primeira mensagem que eu vou deixar da ortodontia com a espuma em específico da Bluem é muita gente que às vezes tem algumas dificuldades em atingir resultados com os alinhadores, talvez está olhando para o lugar errado, está olhando às vezes para o projeto, pela fabricação, e o problema está exatamente em como conduzir isso dentro do consultório. Né? Eu acho que tem uma corresponsabilidade. A ortodontia digital, 50% é dominar o digital e 50% é dominar o analógico, certo, que é o paciente ali. Né? Você não pode só falar, aprovei e fiz a fabricação dos alinhadores, o resultado vai acontecer. Não. Manejar a pessoa, o ser humano, é o nosso trabalho também. Orientar, motivar, né? Fica muito mais agradável você usar o alinhador com a espuma, mas com certeza, experiência própria. Então, e aí vem, né, esse lado da espuma, né, de você trazer esse manejo que traz para nós também a responsabilidade. E, em última, né, instância, você também ter um produto
muito clean, né? Muito leve de química. A gente tem uma busca hoje, né, dos alimentos, da questão de produtos químicos que são colocados, hormônios em carne, tudo. Ou seja, as pessoas gostam hoje de você ver se uma resina que a gente usa, se é BPA free, se você tem um produto mais livre de química para fazer uso. Então existe esse outro lado. A Bluin preza muito por isso, então, por essa composição. Isso me conquistou e eu vi que natural. Muita gente gostou, né, de trocar o seu enxaguatório muitas vezes para o da Bluin, na hora que ele entendeu, falou, mas isso aqui é mais natural, né, sem muita química. Exatamente. E sem nenhum tipo de efeito colateral ou restrição com resposta, às vezes, alérgica, porque tem um componente ali na química que poderia gerar. Então, essa combinação de manejo direto com a aplicação da orto, com a formação, a característica natural do produto, eu acho que ele está ganhando muito espaço dentro da ortodontia, principalmente nessa ortodontia que a gente vem fazendo nos últimos 5 anos, totalmente digital. Que legal, que legal. E, doutor Ladir, como é que você vê a ortodontia nos próximos anos ou no futuro, daqui 30 anos? Olha, é difícil a gente projetar tão longe, porque na tecnologia, 10 anos, então. Com tecnologia muda tão rápido. Sim. Mas eu gostaria de ver os colegas, os profissionais, vendo as tecnologias e vendo como o paciente dele pode se beneficiar. Eu acho que muitas vezes a gente fala do equipamento que a gente tem, o custo eventualmente, mas o equipamento ele existe para um fim, atender o paciente. Uhum. Como você vai usar a tecnologia para dar conforto para o paciente? Então, o que eu vejo, as empresas vão buscar soluções para a nossa prática diária. Agora, o desafio vai ser o profissional, como se fosse um sommelier de vinho, em que você vai ter que ver o que você escolheu de comida, qual é o teu perfil, o que te agrada, o que eu vou selecionar para você. A gente vai ter muita tecnologia para a nossa aplicação. E o nosso papel vai ser fazer um pouco de sommelier de tecnologia aplicada à nossa rotina diária. Né? Então, eu acho que os pacientes vão começar a perder um pouco do medo, porque essas tecnologias vão aproximar as pessoas dos consultórios. Né, como se fosse um lado mais preventivo e menos curativo, porque o trauma não está na prevenção, o trauma está na reparação, está na parte curativa. Então, quanto mais você trouxer essa comodidade, esse aconchego, esse acolhimento, as pessoas vão quebrar as objeções que tem de consultório. Já começou, né? Você pode ver que em Curitiba, pelo menos, você vê revistas de arquitetura voltada para odontologia, e eu vendo muito, envolvido nessa parte da reforma grande que a gente fez no consultório, e fiquei muito feliz em ver que os consultórios mudaram de perfil também. Exatamente para quebrar objeções. Exato. Né? Perder aquele medo, para o paciente perder o medo. Eu quero o paciente dentro do consultório como se fosse um ambiente tipo um lounge, em que ele vá para fazer... feliz. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante que deu para perceber aqui, que o foco sempre vai ser o paciente. O paciente. Independente de produto e tecnologia. E você, Eli? Você tem a odontologia do esporte, eu acho que tem um caminho muito importante e longo. Como é que você vê a odontologia do esporte daqui a alguns anos? Então, eu tenho uma projeção dentro da especialidade que talvez vai ser a especialidade que mais vai crescer dentro da nossa área. Até por causa da busca dos próprios pacientes, que hoje buscam mais qualidade de vida. E que eu percebo que a especialidade, ela acaba não restringindo o atendimento odontológico e sim agregando. Então, por exemplo, você na periodontia, com o conhecimento da especialidade, vai atender o teu paciente praticante, não vai deixar de atender a tua área básica, mas vai atender de uma forma diferenciada, assim como a ortodontia. Quando eu montei uma equipe de especialistas dentro da área no clube, quando a gente atuou aqui no Curitiba, a gente procurou especialistas na odontologia do esporte, mas que tinham como base outras especialidades. Então, tinha um ortodontista, que era especialista, porque ele já sabe a particularidade, a especificidade, até porque o nosso trabalho técnico é muito pequeno dentro da especialidade, por isso que tem uma característica um pouco diferente das outras áreas. Não tem como você formar um ortodontista com uma carga horária pequena da parte prática, porque a parte técnica é muito importante. Agora, na odontologia do esporte é diferente, a nossa parte técnica está restrita mais aos protetores bucais e protetores faciais, que hoje, se eu tiver uma pessoa que consegue trabalhar bem com isso, eu nem preciso fazer. Agora, a minha particularidade estão nos protocolos. A minha cirurgia periodontal não é diferente, a minha técnica não é diferente da sua. O que vai acontecer é o meu manejo com o paciente, onde eu vou estar atuando de acordo com a periodização do treinamento, levando em consideração ali esse excesso de treinamento, o estado de depressão imunológica, o calendário esportivo. Né? Então, meus protocolos são diferentes. Quando eu falo isso, a gente tem que levar em consideração as outras áreas da ciência do esporte. Por exemplo, o médico, a cirurgia do ortopedista, que é especialista em medicina do esporte, não é diferente do que ele faz no consultório clínico dele.
mas todo esse conhecimento sobre atividade metabólica, a fisiologia do exercício faz diferença. E assim acontece com todas as áreas das ciências do esporte. Toda a parte da medicina esportiva, fisioterapia do esporte, nutrição esportiva, tem esse embasamento teórico que deve ser bem embasado para se entender o que é um atleta. E o atleta tem diferença em decorrência da atividade metabólica que ele faz, que promove alterações dentro da cavidade bucal, e alterações da cavidade bucal também podem promover alterações metabólicas que podem levar a uma queda de rendimento. Então, acho que o nosso trabalho e a nossa projeção da especialidade é muito grande, né? Até por causa que hoje a busca por qualidade de vida envolve muito a prática da atividade. Então, por exemplo, incidências de disfunções temporomandibulares com mais frequência, a gente tem problemas periodontais recorrentes por causa da mudança de dieta e estilo de vida, a gente tem liberação de cortisol, a gente tem outras coisas associadas à parte adrenérgica, então a gente tem uma projeção, porque como a gente agrega todas as áreas, de um crescimento gigantesco. Ai, que legal. Gente, uma delícia conversar com vocês, adorei, aprendi muito, foi uma aula aqui que vocês me deram. Para mim também. Foi muito legal, é sempre bom a gente adquirir conhecimento e é um prazer enorme receber vocês aqui no nosso terceiro Café com Dentistas, com essas duas áreas, odontologia do esporte e ortodontia. Então, muito obrigado, doutor Eli, muito obrigado, doutor Ladir. E, Tati, eu agradeço demais o convite, eu também sempre aprendo demais assim, com as outras áreas, a gente se engrandece de uma forma muito diferenciada. Mas se bobear aqui, a gente vai fazer o café, o almoço com o dentista, a janta com o dentista, e a gente ia ter assunto. E vai até a ceia. E vai até a ceia. Vai, porque tem muito assunto, né? Mas quem sabe num próximo. Não, e agradecer o convite, mas também parabenizar, né, todo esse desenvolvimento, porque a gente sabe o esforço para estar aqui, para poder ter um espaço que nem esse, né, muitos não estão vendo só do lado de cada câmera, mas atrás tem todo um espaço maravilhoso, e essa iniciativa, acho que levar a informação é um prazer, eu acho que isso muda a nossa vida, que nem eu relatei alguns exemplos do meu dia a dia, mas eu acho que todos têm que ter acesso a esse tipo de informação de uma maneira leve, de uma maneira coloquial, e que vai mudar e vai ajudar o seu dia a dia. Então eu queria agradecer também e parabenizar pela iniciativa. Imagina, eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Até o próximo.